Bom dia, você que está acompanhando nesse momento, sorrindo para a vida. Eu demorei um pouquinho aqui, mas a gente já estava no ar. Que bom ter você aí na sintonia. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é isso mesmo, sorrindo para a vida, chegando até você nesta manhã de quinta-feira, dia mais do que especial. Toda quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, é dia de adoração. É um dia voltado para Jesus eucarístico, porque Jesus está presente em cada Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Padre Jonas sempre nos ensinou a venerar, a adorar Jesus Eucarístico. E por isso, toda quinta-feira aqui na Canção Nova, especialmente Cachoeira Paulista, nós temos esse dia todo voltado à presença real de Jesus na Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, nós já estamos naquele clima também do Exército de São Miguel Arcanjo. O Exército já está chegando aqui em Cachoeira Paulista, a Chácara de Santa Cruz já está ficando movimentada. Esse final de semana promete lotar a Chácara de Santa Cruz. Você que tem a oportunidade, vem para cá também. Vem viver conosco. Vem pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aquele que proclamou: quem como Deus? Que você também proclame aí no seu dia, na sua vida: quem como Deus, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, daquilo que você precisa resolver no dia de hoje, que você possa também dizer: quem como Deus? Ninguém como Deus. Nós vamos ter dias especiais aqui na Canção Nova. Acompanhe toda a nossa programação, porque será uma graça, uma bênção de Deus. Como eu disse, você que pode, vem para cá, não é? Vem viver conosco esse acampamento maravilhoso e tão esperado, que contará com a presença aqui de convidados especiais, especialmente o Instituto Hesed, não é? Mas olha só que graça. Você que não pode vir, a Canção Nova vai até você, pelos meios de comunicação, pela TV, pela rádio, pela internet, através do YouTube. Quantas pessoas nos acompanhando nesse momento. E tudo isso é graça de Deus que chega até você pela providência divina que vem a Canção Nova através de cada sócio evangelizador. E eu já quero começar o Sorrindo para a Vida hoje agradecendo você. Você que já é sócio há muitos anos, você que é fiel, que é generoso e que ajuda a Canção Nova a se manter no ar, evangelizando. E você que vai se tornar um sócio evangelizador hoje ainda. Você também pode ser um sócio evangelizador. Um sócio do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Ele já está no céu, mas a missão continua. A Canção Nova não pode parar. A Canção Nova precisa chegar a muitos lugares, a muitos corações. Você conhece alguma família que precisa ser restaurada? Então, Deus precisa chegar nessa família e a Canção Nova é realmente esse instrumento nas mãos do Senhor. Obrigada mesmo, família Canção Nova, você que nos ajuda a evangelizar. E aquele bom dia especial para você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio. Que bom ter você aí ligadinho conosco, meu irmão, minha irmã, e você que vai estar acompanhando nesse momento a reprise do Sorrindo para a Vida. Eu gosto de lembrar que a graça de Deus se atualiza. Mesmo você que não acompanha ao vivo, o momento que você está acompanhando é o momento que a graça de Deus está chegando até você, tá bom? Bom dia para toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida. Hoje a Sofia aqui na produção, o Celso, o Paulo, o Zé aqui como cinegrafistas e todos os nossos irmãos que estão ali no Twitter. Deus abençoe toda a equipe que leva até você esse programa tão especial. Mas quero acolher já todos que estão aqui na bancada, começar com o meu irmão Márcio Mendes. Seja bem-vindo. Bom dia. Rapaz. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Muito bom, como é bom te ouvir. Que Deus te abençoe. Amém. É bom a gente ser recebido assim de manhã cedo, com carinho, ser tão bem acolhidos, não é, gente? Então todos nós aqui também queremos acolher você. Eu gosto de dizer isso porque é verdade. As coisas na nossa vida não acontecem à toa, não acontecem por acaso, mesmo aquelas que se repetem de dia para dia, porque cada dia é diferente. Então não é à toa que nós estamos juntos aqui no Sorrindo para a Vida, orando, abrindo nosso coração para Deus, buscando no Senhor força e sabedoria para viver da melhor maneira esse dia, porque
Cada dia é um tesouro, gente. Cada dia é precioso. Não são só lutas a enfrentar, não. É um tesouro a desfrutar. Então a gente pede a Deus coragem, sabedoria, para a gente tirar desse dia o melhor que Ele tem para nos oferecer. E tem muita coisa boa esperando para acontecer conosco neste dia de hoje. Então, meu abraço apertado para você, acompanhado aqui da palavra de Deus, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Enquanto você já vai pegando aí na sua Bíblia e vai marcando, eu desejo que a paz de Jesus esteja com você, esteja na sua casa, esteja com a sua família. Quero abraçar de uma maneira muito especial o povo de São Paulo, porque hoje à noite nós vamos nos encontrar. Então, hoje à noite, em São Paulo, ali no Tamandaré, o Sapo vai me ajudar? 355. Rua Tamandaré. Isso. 355. O bairro é que é Liberdade, que eu falei aqui o Tamandaré, que é o nome da rua, eu troquei. Bairro Liberdade, Rua Tamandaré, 355. Nós vamos ter hoje uma noite de oração. Que bênção. Com palavra de Deus, com um momento forte de intercessão. Vai ser um momento de derramamento de muita graça, eu não tenho dúvida disso. Porque quando as pessoas se encontram com fé e em oração, nosso Senhor abre o céu, derrama todas as suas bênçãos. Eu tenho certeza que da parte de Deus haverá algo de muito especial para você nessa noite de hoje. Então você que é de São Paulo, que é da região, encontro marcado, tá certo? Hoje, às 19 horas, lá na Rua Tamandaré, 355, na Liberdade, na nossa casa de evangelização ali da Canção Nova, uma noite oracional, palavra de Deus, oração, intercessão. A gente vai se encontrar, Márcio? Vamos, nós vamos nos dar um abraço? Iremos sim. E o tema da noite de hoje será o tema do livro que vai nos acompanhar na nossa quaresma. É o livro Na Presença do Deus Vivo. Se você ainda não o tem, a minha recomendação para você é que você o tenha, que você o adquira, que você o compre, porque esse livro não será um companheiro para você apenas na quaresma. Esse livro será para você um companheiro na sua vida. E eu sei que em muitos momentos ele será resposta, direção, consolo, ânimo, encorajamento, portas que se abrem para uma renovação na sua vida. Então é o livro Na Presença do Deus Vivo, já disponível ali, a gente volta a falar dela, mas eu já cito para você, uma vez que a gente falou do livro, está à sua disposição em loja.cançãonova.com. Para não esquecer, já vai lá, já pede, porque já chega para você, porque a quaresma está aí, viu, amigo? A quaresma já chegou, né? Estamos a um passo dela, combinado? Isso mesmo. Então, não perca tempo, já garanta aí o seu itinerário quaresmal, tá bom? loja.cançãonova.com. Quero acolher também aqui os nossos músicos. Bom dia, Inácio. Bem-vindo, direto da Rádio Canção Nova. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Márcio, Valdênia. Bom dia, meu irmão. Companheiro Maestro Sapo. Bom dia a você também, né? Bom dia todo especial aí a todos aqueles que estão acompanhando aí pela Rádio Canção Nova. Sejam bem-vindos, viu? Estamos aqui para rezar, né, minha gente? Graças a Deus, mais uma vez aqui. E essa camiseta linda, né? De São José, que você pode adquirir. O modelo não ajuda muito não, mas a camiseta é bonita. Mas destaca São José e o menino Jesus. Brincadeira. O modelo ajuda, você ficou robusto. Ficou, né? Tá forte São José ali. O José ficou mais gordinho. Isso, e tem outro modelo aqui que eu estou usando também, ó, São José não falha. Então, ó, opções aí para você que tem a devoção a São José, vai lá no site loja.cançãonova.com. Sapo, e a sua hoje também bonita aí? Maravilha, Bom maravilha, dia. maravilha. Eu também não estou, mas eu sou modelo. Não, o modelo é... Não, o modelo aqui é... Eu não ligo para isso, não ligo isso, não. A turma acha que o Tiago Tomé que é bonito, que é isso? Para com isso. Aí, ó, olha aí, dá uma olhadinha aí. Camiseta, lançamento, canção nova. Lançamento. É isso aí, adquire para você ajudar no projeto desse final de mês aí que está um pouquinho apertado. Tiago Tomé o quê, né? Que é isso.
Só não tem discernimento, né? Gente, esse povo é demais, né, Valdênia? Bom dia, querida. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe a cada um. Bem-vindo, viu, Inácio? Bom ter você aqui juntinho com a gente, minha xícara. pedindo Por gentileza, minha caneca. Bom dia para todo mundo que reza com a gente nesta quinta-feira. É um dia especial de louvor. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E o principal é que Deus existe e Ele cuida de nós. Não nos desampara jamais, não dorme nem cochila. Quero te dizer que o olhar do Senhor, obrigada, Márcio, está voltado para você. Por isso, gente, na quinta-feira a gente diz, graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor de nossas vidas, aquele que conduz todas as coisas, graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Muito bom estarmos juntos. Hoje vai até às 9h12, viu, meus irmãos? Só para recordar. Eu tenho alguns recadinhos, inclusive recebi aqui a incumbência, deixa eu pegar. Vou começar com um recado para você que é de Vitória, você que é do Espírito Santo. Um beijo para o nosso grupo de amigos, amamos vocês. Eu amo esse estado do Espírito Santo, vocês são maravilhosos. Beijo grande, tá, família? A Eliane já me recordou desde ontem, mas hoje também. E aí estou com essa missão maravilhosa de anunciar uma grande homenagem ao nosso pai fundador lá no estado do Espírito Santo. E é hoje, viu, gente? Com a presença do presidente da comunidade Canção Nova, presidente da Fundação João Paulo II, nosso querido padre Wagner Ferreira. O padre Jonas recebeu uma homenagem, o CREAS, em Bento Ferreira, que é um centro de referência especializado em assistência social, que atende nessa região, é o bairro Bento Ferreira, lá em Vitória, no Espírito Santo. Inclusive, ele atende pessoas em situações de violência doméstica, crianças, adolescentes, mulheres, abuso sexual, exploração sexual, negligência, abandono. Um trabalho muito bonito que é realizado lá. E ele está recebendo o nome de CREAS Padre Jonas Abib, minha gente. Então será hoje, dia 29, às 18h30. Então vocês são convidados, tá bom? Então tá convidando todo mundo, por favor. Quem ama a Canção Nova de Vila Velha, do Espírito Santo, você que está em Vitória e toda a região, que tem várias cidades que são pertinho, né? Nós mineiros a gente atravessa o estado do Espírito Santo assim, né, gente? É rapidinho. Então dá para você se organizar e chegar aí. Então, hoje, às 18h30, lá no bairro Bento Ferreira, você tem a oportunidade de homenagear também, de prestigiar esse evento, eu posso chamar assim, essa belíssima homenagem, reconhecimento, essa vida de santidade do nosso querido fundador, Padre Jonas Abib. Então, participe, só que eu quero contar com todo mundo para participar do projeto Dai-me Almas, reta finalíssima. Nós estamos nas últimas 48 horas possíveis de ajudar a Canção Nova, porque eu sei que sábado e domingo ainda são dias do mês de janeiro. Contudo, não contabiliza para o projeto Dai-me Almas do mês de janeiro, porque vai encerrar mesmo o expediente considerando a sexta-feira como dia de movimentação bancária. E aí depois a gente pula lá para 2 de fevereiro. Estamos entendidos que a gente só tem hoje e amanhã? Prefira hoje para você nos ajudar. Então já vá lá, pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Tô sem boleto, Val. pix.doação@cançãonova.com. Meu carnê não chegou. pix.doação@cançãonova.com. Todo mundo ajudando. Márcio, hoje tem doce, mais uma vez, porque você pensa que é só minha bochecha que vai crescer? Ah, você tá enganado, meu filho. Olha só, gente, que corpo. Para São José ficar mais robusto, Inácio. Esse passando. vai passando, por gentileza. Entendi o comentário. Ô, Val, enquanto eu vou entregando os doces aqui, Ah,
Vou completar algo que você falou ali, porque tem gente que gosta do boleto, mas o boleto não chegou. Sim. Se a pessoa quiser, ela pode entrar no nosso site. Então, esse é meu. Nossa, sobrou, gente. Sobrou? Vou dar para o povo aqui. Ali, ó, a cara. Você quer, Paulinho? Olha Estão lá de olhinhos a nossa brilhando, olha lá. Nossa, a Sofia deu uma olhada assim, tem para vocês, a gente divide. Mas conte, Márcio. Quem gosta de ajudar por meio do boleto, o boleto não chegou, pode entrar também no nosso site, clube.cançãonova.com. Ali você pode imprimir o seu boleto, seja você sócio ou não sócio, porque para cada região, para cada realidade, a facilidade com os meios muda. Então, tem gente que prefere ajudar a Canção Nova através do boleto, se sente mais segura, né? Quer imprimir o seu boleto? Então, é possível. Entre em clube.cançãonova.com. Márcio, aqui em casa não tem impressora, mas alguém pode entrar e você pode fazer a leitura através do seu celular do código de barras. Ou pode deixar ali, não é, com você, salvo o PDF no seu celular e ir até algum lugar onde as pessoas possam te ajudar com o pagamento do seu boleto, tá certo? E também tem as contas bancárias para você escolher a que for melhor para você. Aí você pode fazer transferência também. É só para te dizer que os meios não faltam. Até por cartão de crédito, quem prefere, porque tem gente que prefere, né? Isso. Tem lá a possibilidade de você fazer. Guardou aí? clube.cançãonova.com. Exatamente. Ao longo do mês, a gente sempre vai orientando você a respeito disso. Geralmente, na fase emergencial, a gente pontua por causa dos 7 segundos do Pix, não é? Mas o Márcio disse muito bem, você tem o Pix, porque chega rapidinho, mas você também tem essas outras formas. Esses doces que nós recebemos, meus irmãos, é de uma família maravilhosa. Preciso mencionar aqui o nome deles, ela é simpaticíssima. Ontem nós demos boas risadas. E ela disse, Val, você vai ler amanhã? Eu falei, vou. É o Clóvis e a Mariana. Um abraço bem apertado. São de Cachoeira de Minas. A Mariana deixou um algo a mais também, mas ela deixou aqui, Val, segue o algo a mais. Por favor, não fale o valor. Então, tá só entre nós, amiga. Obrigada. Ela me falou e ainda escreveu, né? Então, tá só entre nós e o Clube da Evangelização. Deixou um recadinho maravilhoso que ela diz: gratidão por toda a dedicação e perseverança e carinho desta bancada maravilhosa que espalham pelo Brasil e por outros países o amor de Deus. Vocês nos ensinam, nos dão exemplo de que precisamos adorar a Deus para aguentarmos firmes os desafios do cotidiano. Relatam milagres de joelhos no chão e muita fé no coração. Isso nos ajuda também a aguentar firme e aguentar sorrindo para a vida. E claro, a Mariana, gente, super da família, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E o Clóvis, ela falou assim, Val, como nós somos da família, sei que você gosta de café, fiz meu esposo pegar os grãos, moer fresquinho e trazer para você nesse potinho precioso. Pois eu faço uma garrafa especial para nós, porque esse aqui é café seleto. Clóvis, obrigada. Ele falou, eu moí mesmo café para você, deixou esse potinho aqui com todo amor e carinho. Como é que é o nome da esposa? Mariana. Ô Mariana, eu acho que você devia fazer o Clóvis cada dia moer para um de nós. É amanhã. Eu acho ótimo. Tá certo. Viu, Clóvis? Sou teu amigo, São tá vendo? amigos, né? Sou teu amigo. Deixa eu só mencionar, e já trago o testemunho. É um testemunho rápido, mas assim, vocês vão perceber o poder da oração. Mas tem mais doce, porque a minha bochecha não vai crescer sozinha, Márcio Mendes. Esse aqui o Márcio Mendes ama. Eu só vou mostrar para você ficar com vontade. Prega direitinho que no final a gente dá. É uma delícia mesmo. Gente, pé de moleque. Tem um pacotão, a equipe toda do Sorrindo pra Vida vai amar. Esse veio de Teixeira de Freitas, na Bahia. Foi a Vilma Rodrigues. Ela deixou algo a mais dela, viu, gente? Ela diz, peço por gentileza
que seja entregue a Val. Estou encaminhando ao Sorrindo para a Vida para que possa chegar até vocês. Informo ainda que no momento estou na Canção Nova, em Romaria. Desde já agradeço a atenção recebida. Minha querida, muitíssimo obrigada pelo amor, pelo carinho, pelo algo a mais. Ninguém fica de fora. Hoje tem doce para todo mundo também, né? Hoje tem, Márcio. Não fica de fora, porque tem doce para todo mundo, então todo mundo está dentro. Aham. E não fica de fora porque todo mundo está ajudando. Todo mundo está ajudando. Nós fizemos uma missão em 2007 lá em Teixeira de Freitas, ficamos lá, na época eu estava no noviciado, né? Não era discipulado, né? Na época era noviciado, nós ficamos 2 meses, quase 2 meses lá em Teixeira de Freitas. Povo muito bom, viu? Grande abraço para todos aí. Maravilha! Olha, a Sueli Comarim já deixou o Pix, a Fernanda, Sebastião, Ronaldo, Ivanilda e tantos queridos que estão nos ajudando. Reta final, ninguém fica de fora. E aí, eu vou até deixar o tablet, porque eu anotei aqui o nome de um casal. Esse testemunho eu vou contar para vocês, porque me cercaram ontem ao final da Santa Missa, do meio-dia, ali no Santuário do Pai das Misericórdias. A Aureliane, o nome dela, se eu estiver falando errado, Aureliane, me perdoe. Mas o esposo, ela me ensinou, ela falou, Val, lembra do planeta Halley, mas não é Halley, é Alley. Então, não esqueci. Gente, eu os conheci. Ele passou, Márcio Mendes, Patrícia, Inácio, Sapo, você, 3 meses internado, entubado, com traqueostomia. E ela disse assim, os médicos falaram para mim, despeça-se, porque não há o que fazer. Ela falou que tinha um tercinho, que ela rezava todos os dias. E ela falou assim, sabe quem me sustentou? E quem não me deixou desistir, pedindo que a vontade de Deus se cumprisse. E aquilo encheu meu coração, me emocionei com ela quando ela me contou. Mesmo olhando e vendo o que as circunstâncias apontavam, eu segui firme na fé, porque vocês me ensinaram a rezar. Falei, Jesus, eu quero rezar mesmo desta forma. As circunstâncias apontavam que o esposo viria a óbito. E ela disse, mas eu seguia rezando, confiante na vontade de Deus. O tercinho ficava na cabeceira do leito, ele ficou muito tempo na UTI e eu firme com vocês. E ela disse, Val, e nós viemos aqui. Olha o sorrisão dele, sorriso largo do seu Arley. Ele diz, e a Canção Nova está lá em casa todo dia. Ele falou, sabe o que eu vim fazer? Falei, agradecer a Deus. Ele E eu vou lá na Sala das Graças Alcançadas deixar esse tercinho como sinal de milagre de Deus. E ambos me disseram, somos sócios. A Canção Nova nos sustentou nesse momento de provação. E nós somos testemunhas do que o Padre Jonas ensinou, que tudo pode ser mudado pela força da oração. E os dois disseram para mim, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que testemunho maravilhoso. Uma verdadeira ressurreição que Deus fez, né, na vida dele. Mas tudo pela fé, né, Márcio? Olha a importância de nós nos abandonarmos. Talvez hoje você esteja vivendo isso, uma circunstância de impossível na sua vida. Uma situação que humanamente já não tem mais jeito. Você que nos acompanha aí no hospital, aqui o meu abraço especial por Estevam, de 25 anos, que está lutando contra a leucemia lá em Sorocaba, já há 40 dias no hospital ou mais, né? Tantas pessoas agora que estão lutando pela vida. Você que talvez esteja lutando pelo seu casamento que parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ou alguém da sua família que está nas drogas, que está no alcoolismo. Pela fé, pela oração, tudo pode ser mudado. Nosso pai fundador nos ensinou isso. Tudo quer dizer tudo. Então vamos entregar nas mãos de Deus? E Padre Jonas diz para nós, o Senhor virá, Ele não tardará. Nós sabemos que o Senhor virá uma segunda vez, mas nós queremos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor, porque isso é o mais importante. Quando Jesus voltar, eu preciso estar no meu lugar. O Márcio, a Val, o Inácio, o Sapo, você, cada um de nós precisamos estar no lugar onde Deus espera que nós estejamos. Então que nós perseveremos na fé. O Senhor virá, Ele
não tardará. Vamos rezar, né? Nos colocar na presença do Senhor. Quero rezar pela tia Dita, né? Que hoje está fazendo aniversário lá em Vinhedo, acompanha todo dia. Parabéns, viu, tia? Vamos rezar pela senhora também. E já vai colocando a sua família aí, vamos cantar, clamando o Espírito Santo, nos preparando para a palavra de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Te convido agora a clamar o Espírito Santo. Vai clamando o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, onde quer que você esteja. Vá clamando mesmo o Espírito Santo, pedindo que Ele venha transformar as realidades que talvez não estejam tão favoráveis, para que você fique bem, para que você escute, para que você absorva tudo aquilo que a palavra de Deus quer trazer para nós nesta manhã. Senhor, nós te pedimos mesmo, manda sobre nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos, Senhor Jesus, alvos da Tua palavra nesta manhã, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que nada seja empecilho, Senhor, para que a Tua graça nos alcance. Manda o Teu Espírito Santo, vá soltando a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo regar este momento. Que o Senhor acalme o seu coração. Que o Senhor dissolva todos os barulhos na sua cabeça, na sua mente. Senhor, traga paz agora ao seu coração, que a palavra possa encontrar um bom lugar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus para nós, para mim, para você. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós.
repito, suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim, fazei assim também vós. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero falar com você um pouquinho sobre a importância desta palavra. E não foi à toa que o Inácio trouxe essa música para nós. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Porque existe uma graça, meus irmãos queridos, chamada batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo. Não se trata do sacramento do batismo, porque o sacramento você recebe uma vez só. O sacramento do batismo é o começo da vida em Deus. Quando você é levado à igreja e o sacerdote diante de Deus, ou às vezes não é o sacerdote, é um ministro designado para isso, tem os ministros do batismo, e às vezes nem é um ministro, porque em ocasiões de urgência e de emergência, qualquer pessoa pode dar o batismo a outra. Se derramando a água sobre ela, você pronunciar as palavras com a intenção de batizá-la. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizado foi, batizado está, e o batismo é um só. E a Igreja Católica leva isso tão a sério que mesmo uma pessoa que não era católica, se ela foi batizada em outra denominação, se ela foi batizada numa igreja cristã e respeitou-se o rito do batismo, tendo presente como sinal do sacramento a água, ou a pessoa mergulhada, ou a água jogada sobre a pessoa. Mas, Márcio, faz diferença? Para Deus não faz nenhuma. Porque não é a água quem batiza, é o Espírito Santo. Mas não pode faltar a água. Porque a água é o sinal do batismo. Mas então não faz diferença? Não, não faz diferença, porque senão quem fosse batizado no mar estava mais batizado do que quem foi batizado na piscina. Porque no mar tem mais água. A água é um sinal. Quem batiza é o Espírito Santo. A água é um sinal de que a pessoa foi sepultada para este mundo. Morreu para este mundo. Purificada. Por quê? Por que sepultada? Porque você há de convir comigo que seria estranho, né? E difícil, muita gente não aceitaria ser enterrada. Se a terra o sinal do batismo, foi enterrada, não é? Como sinal de que morreu para esse mundo. E a água também é sepultura. Muita gente que caiu na água, por ali ficou. Então, a água vem para ser o sinal de que a pessoa afogou-se, morreu, foi sepultada para este mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é mergulhada no Espírito de Deus, ela nasce para Deus e passa a ser, naquele momento, o templo do Espírito Santo. Ela que já é imagem e semelhança de Deus, porque assim o Senhor a criou. Por essa graça que Jesus nos concedeu, Deus passa a habitar aquela pessoa de uma maneira especial como templo. E isso acontece uma única vez. E não precisa rebatizar, batizar de novo. Mas tem uma graça chamada batismo no Espírito Santo, que é uma manifestação de Deus em nós, da força do seu amor. É um irromper desse batismo que a gente recebeu, que nós percebemos no momento que ele acontece, que algo de sobrenatural nos tocou.
Mas e por que chamam de batismo no Espírito Santo? Porque a palavra batizar, na sua origem grega, significa pôr de molho, significa mergulhar. Ser batizado no Espírito Santo é mergulhar no Espírito Santo. E isso pode acontecer muitas vezes na nossa vida, muitas vezes. Inclusive, eu digo a você, quem vai para a missa, participa da missa e toma o corpo e o sangue de Cristo em estado de graça, recebe naquela hora de novo o batismo no Espírito Santo. Porque não é sempre que os sinais dessa manifestação é igual. Então, nós tivemos, ontem eu até citava aqui, a casa de Cornélio, onde aconteceu o batismo para os gentios. Mas foi diferente de como aconteceu em Jerusalém. Não foi igual. Em Jerusalém, pela primeira vez, o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes. Estava Nossa Senhora, os apóstolos. A palavra de Deus diz que línguas de fogo pousaram sobre eles. Eles saíram dali e começaram a pregar o Evangelho de uma forma como nunca antes tinham feito. E não era a primeira vez que eles pregavam, porque Jesus mandou os 72 em missão, os apóstolos iam para preparar a cidade antes que Jesus chegar. Eles já pregavam, mas não igual depois do derramamento do Espírito Santo. Eles estavam no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa, em obediência a Jesus, mas também refugiados e com medo. Mas quando o Espírito Santo toma conta da vida de uma pessoa, ela é tomada de uma coragem que ela nem sabia que tinha. Pedro saiu dali e começou a pregar, completamente despreocupado com o que ia acontecer com a vida dele. E ali as pessoas começaram a ver que, por uma graça de Deus, cada um dos apóstolos estava pregando numa língua diferente. Isso para eles era um sinal. Então veja, foi diferente do que aconteceu na casa de Cornélio, que a família estava reunida com alguns vizinhos, uns amigos. Pedro estava pregando. Antes de Pedro terminar a pregação, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. E é diferente de quando Pedro e João foram presos, ameaçados, porque os fariseus não queriam mais que eles pregassem no nome de Jesus, então os ameaçaram gravemente se eles continuassem pregando o Evangelho. E quando eles foram postos em liberdade, porque não conseguiram mantê-los ali, né, porque a multidão tinha visto o milagre que eles tinham feito, eles estavam com medo de tomar um pau da multidão, então eles soltaram Pedro e João, mas debaixo de muitas ameaças. Imagine você, os amigos, os outros discípulos, a pequena igreja que começava naquela altura, sabendo que o Papa, porque Pedro era o Papa, e João, que era justamente o bispo da cidade mais importante para os cristãos naquela época, que era Jerusalém. João era o bispo de Jerusalém e Pedro era o Papa. Os dois mais importantes tinham sido presos, maltratados e ameaçados. Imagina quando eles os receberam. Muitos de nós, com certeza, tomados de temor humano, no lugar daquela gente, o que a gente ia dizer? Pessoal, vamos mais devagar. Já prenderam o Papa e prenderam o bispo de Jerusalém. Se fizer isso com os dois, com a gente que não é nada, o que não vão fazer? Então vamos pregar mais discreto, vamos pregar mais devagarinho, vamos falar de maneira que os outros não ouçam, vamos pregar na intimidade. E a partir de agora, sobretudo, nada de milagres. Nada de ficar rezando pela cura das pessoas, porque isso está causando um alvoroço, vai trazer problema para a gente. Mas foi isso que eles fizeram? Não foi. Depois de terem escutado, Pedro e João contaram tudo, todas as palavras, todos os maus tratos, tudo eles contaram para a comunidade. Sabe o que eles fizeram? Reunidos em oração, eles oraram a Deus dizendo: Senhor,
olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a palavra de Deus. Manifesta a sua força para que se realize curas, milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E diz que naquela hora tremeu o lugar onde eles estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espera aí, então onde foi o Pentecostes? Você percebeu que tem vários derramamentos do Espírito Santo na palavra de Deus? Essa graça chamada efusão do Espírito Santo é o grande tesouro do cristão. Olha, é muito penosa a vida espiritual para uma pessoa que vive fora do batismo no Espírito. Ontem eu conversava com alguns amigos, porque o risco que nós corremos hoje é da gente diminuir o Evangelho para que as pessoas deem conta de vivê-lo. Então a gente está aqui, estamos educando os nossos filhos, a gente sabe que esse mundo não aceita a castidade, que a castidade é tida como uma coisa ultrapassada, sem sentido, é uma coisa doentia, imbecil. Para esse mundo é assim, não é? E além de ser reprovada pela mentalidade desse mundo, que é pornocênica, não é? Que é extremamente erotizada, inclusive de uma forma muito nociva, porque as nossas crianças estão sendo erotizadas pelos filmes, por novelas, por propagandas, por um monte de coisas. Esse mundo que é assim, além de reprovar e de humilhar as pessoas que entendem que a castidade é uma virtude, é um dom, uma graça e deve ser vivida, além disso, tem todos os apelos da nossa carne. Porque não é pelo fato de uma pessoa ter assumido viver a castidade, que a castidade é fácil, não. Ela é difícil. E aí você vai educar um filho seu, que vai para a faculdade, que vai para a rua, que vai para o trabalho, e está todo mundo dizendo que você não transa para sua filha, o quê? Você está se guardando para o casamento. Pô, que coisa mais careta, que coisa mais ultrapassada. Quem te ensinou isso? A sua bisavó? E aí você vira uma piada. Não, eu não acredito, você está perdendo o melhor, você não está aproveitando o que é bom. Você precisa se entregar, você precisa viver a sua vida, porque a juventude passa. Aguarda, passa mesmo. Vamos ver qual é a conta que vai chegar para quem não se respeita como templo do Espírito Santo. Mas olha isso aí na cabeça dos nossos filhos. Aí, além disso, o corpo funciona, os hormônios gritam. E aí a gente que é pai, que é mãe, que é gente de igreja, orientando as pessoas, nós podemos viver a tentação de baixar o que é a direção de Deus e da palavra de Deus em relação à castidade, para tornar mais fácil viver a castidade. Ou como um conselho que acho que Santo Agostinho deu na época para um não sei quem, que não conseguia ficar com as calças erguidas, sabe? Aí ele disse, se você não consegue ser casto, ao menos seja discreto, né? Porque a pessoa era um escândalo. Então, não é que sendo discreto pode. É que, além de fazer o que é errado, ainda tinha toda a situação do escândalo. Então, a gente corre o risco de pensar que baixando, não é, o que deve ser alcançado, descendo o nível da meta, isso vai ficar mais fácil. Não, amigo. Isso estiola a vida. Entendeu? Então a gente faz o quê? A gente não desce o nível da dificuldade. A gente pede a Deus a graça do aumento do nível da força. A gente pede o batismo no Espírito Santo. A gente pede que o socorro sobrenatural de Deus venha em nosso encontro, e Ele vem, e Ele ajuda, e Ele dá força, e Ele dá graça, e mesmo que a luta continue, a força de Deus está conosco para vencer. Sem ela, você não vai conseguir. Sem ela é simplesmente impossível.
Mas quando você também baixa o nível da direção que Deus deu, acontece igual uma pessoa que estava vendo um casulo da borboleta preso na parede e ficou vigiando para ver o dia que a borboleta ia sair. E quando chegou o dia que a borboleta, a lagarta, já tinha se convertido ali numa borboleta, e ela estava lutando para poder sair do casulo, e é uma dificuldade, ela estava sofrendo. Ele foi lá e cortou uma pontinha do casulo para ajudar na saída da borboleta. A borboleta saiu rapidinho. Só que, para surpresa dele, teve uma coisa que aconteceu. As asas dela ficaram atrofiadas, minguadas, e ela nunca voou. Porque era justamente aquele esforço para poder sair do casulo que fazia com que as asas fossem invadidas pela seiva que daria a vitalidade a ela, que desenvolveria as suas asas, que daria a ela a faculdade para voar. Aquela suposta facilidade tirou daquela borboleta a capacidade de voar. Tem certas facilidades da gente que impedem que a gente voe. Sabe? Então não é, Senhor, tira esse sofrimento da minha frente. Senhor, dá-me mais graça. Senhor, dá-me o Teu Espírito. Senhor, encha-me com Teu Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo foi o que me trouxe para a vida da igreja. Não foi outra coisa. Eu me voltei para Deus, eu sempre fui católico, mas o meu encontro pessoal com Jesus, e o que me fez apaixonar por Deus, e o que mudou a minha vida, e o que me fez entender o que é ter vida espiritual, e como a vida sobrenatural permeia tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, foi o batismo no Espírito Santo. Essa graça me fez viver, essa graça me curou, essa graça abriu os meus olhos, essa graça me deu a força que eu não tinha. Essa graça me apresentou uma nova vida. Aí eu pergunto para você, e você acha que eu não vou querer que todos experimentem esta graça? Tanto quis que eu dediquei a minha vida para isso. Eu tomei a decisão de não só ser de Deus, estar com Deus, mas de gastar a minha vida pelo Evangelho, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E por quantas pessoas eu já rezei, gente? Você não tem ideia, não tem, é muita gente. E sobretudo numa época que eu não aparecia na TV, porque quando você aparece na televisão, aquilo que era muito se torna impossível, se torna demais. Então, ao aparecer na TV, eu diminuí a quantidade de pessoas pelas quais eu rezava pessoalmente, porque se tornou impossível. Mas quando eu não estava, eu rezei por muita gente. E teve uma coisa que eu descobri. Quando eu ia rezar pela cura, inclusive cura física, ou pelo batismo no Espírito Santo, de uma pessoa que veio pedir oração. Eu descobri, e tenho certeza que todos aqui que já rezaram por alguém, em algum momento já fizeram a experiência de, ao pôr as mãos sobre a pessoa e começar a rezar, parece que não vem nada. É estéril, é seco, é uma aridez. A oração não flui. É um bloqueio. E você percebe que há um bloqueio. Quando a pessoa que ora pelos outros não tem muita experiência, às vezes ela pode pensar que o bloqueio está nela. E não é que não esteja, às vezes pode ser sim. Mas muitas vezes está na pessoa que está recebendo oração. E o bloqueio que impedia, na maioria das vezes, uma cura de acontecer, ou a pessoa de receber o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, um dos maiores bloqueios era a falta de perdão. Um dos maiores bloqueios. São dois. Hoje eu vou falar deste um.
brevemente, mas vou falar deste um. Na semana que vem, com a graça de Deus, eu falo do outro, que eu vou dizer qual é agora. O outro motivo pelo qual a pessoa ficava bloqueada e não recebia a cura e nem o batismo no Espírito era o envolvimento com o ocultismo, com forças das trevas, com magia, com feitiçaria, com coisas diabólicas. E a pessoa não conta, porque tem vergonha. Como é que eu vou contar para alguém que é católico, para o missionário, para o padre, que eu fui lá, que eu fiz isso, que eu matei, que eu fui... Entende? A pessoa não conta. Mas na hora de rezar, a oração não acontece, não flui. E aí nós vamos orando e vamos pedindo ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, conhecimento, e por vezes o Espírito Santo dá uma revelação. E aí a gente pergunta para a pessoa: você se envolveu com tais coisas? A pessoa quase cai das pernas, toma um susto, olha para a gente: como é que você sabe? Porque a experiência, mais o que Deus nos mostra ali, vai revelando. E depois de feita a renúncia, em que a pessoa rompe com tudo aquilo, e semana que vem, com a graça de Deus, a gente volta nesse assunto. Se você quiser, vamos fazer essa oração, tá certo? Quando a pessoa rompe com aquele envolvimento que ela teve, por culpa própria ou por responsabilidade de outro, que levou a pessoa num momento de fraqueza, que levou quando era criança, ou que trouxe essa situação para a vida dela, ou no tempo da ignorância, que ela achava que tudo era bom, que tudo era de Deus, que tudo podia. Quando ela rompe com aquilo, é como se abrisse as portas daquela água viva que flui sobre a pessoa, purifica e dá a ela o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. É o começo de uma nova vida, que já se sente ali na hora. Não é algo assim, imaginário, sabe? Uma coisa muito, muito subjetiva. Não, é uma experiência concreta, que a pessoa vive. Ou isso acontecia ou quando havia renúncia, ou quando a pessoa liberava o perdão. E para você saber a importância do que é isso, conto aqui para você esse episódio e a gente vai rezar um pouquinho. Eu conversei com o Padre Jonas quando eu escrevi um livrinho chamado O Dom da Profecia. E na minha conversa com ele, eu pedi para que ele me contasse uma profecia que aconteceu na vida dele. Que alguém disse para ele, em nome de Deus, ou sobre ele, e que essa profecia havia se cumprido. Aí ele: isso é fácil. Ele falou: a Canção Nova nasceu de uma profecia. O Padre Robert de Grandes estava no Brasil, eu fui participar pela primeira vez de um encontro carismático, o Padre Haroldo Ram me convidou, ali eles oraram por cada um pessoalmente, impondo as mãos, e ele disse: quando chegou a minha vez, eles oravam e diziam: tem alguma coisa bloqueando, não está acontecendo. E o Padre Jonas, viu? Lá, jovem ainda, esperando, recebeu a oração. Aí o Padre Robert disse para ele, para o Padre Haroldo: nós vamos precisar orar de novo por ele, porque tem algum bloqueio. Vamos interceder, depois a gente reza por você outra vez. E o Padre Jonas saiu. Foi bom para ele, mas não aconteceu nada. Nesses intervalos, Padre Jonas sempre foi muito de orar, foi para a capela. E ali na capela, enquanto ele rezava, veio ao coração dele um superior, que ele tinha uma grande mágoa, ele não conseguia perdoar por uma injustiça que ele tinha sofrido. Mas ali ele percebeu que deveria entregar a Deus aquela situação e rasgou o coração e perdoou e pediu a Deus que o abençoe, mas lavou a alma. Na noite seguinte, era a vez de orar por ele outra vez, porque ele não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Quando o Padre Robert de Grandes e o Padre Haroldo puseram a mão sobre ele: ué, cadê o obstáculo? Cadê o bloqueio? Eles não sabiam o que era,
mas sabiam que tinha sido removido. E foi uma efusão do Espírito Santo, e Deus deu uma profecia ao padre Robert de Grandes para o padre Jonas. O padre Robert de Grandes é norte-americano, então ele ia dizendo em inglês, o padre Haroldo ia traduzindo, e o padre Jonas disse: Márcio, a profecia foi a canção nova do começo ao fim. A canção nova foi me dada naquela profecia. Não tinha canção nova ainda. Não tinha nada. O padre Jonas era padre, na paróquia dele. Entende? Na comunidade dele, nos salesianos. Não tinha nada da comunidade Canção Nova. E aí veio o bonito. O padre Jonas terminou dizendo para mim assim: você me perguntou sobre profecia, né, meu filho? Nasceu do meu batismo no Espírito, mas eu não pude ficar de braços cruzados esperando a profecia acontecer. Eu tive que ir ao encontro da profecia. Aí a minha pergunta para você: será que hoje não é o seu dia de remover o obstáculo da falta do perdão? De permitir que o batismo no Espírito Santo aconteça para você? Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Será que hoje não é o dia de você pagar o preço da sua libertação? O preço de um novo começo, o preço de uma vida nova. Que preço é esse, Márcio? O preço de perdoar. Perdoar para a sua vida avançar, perdoar para você seguir com o seu caminho, perdoar para você voltar a ter alegria. Volta a ter alegria, chega de tristeza por causa do que passou, chega de tristeza por causa de gente que não está nem preocupado com você. Será que não está na hora de você pagar o preço da libertação e permitir que as suas asas se abram? Márcio, não é fácil. Sim, não é fácil, mas ninguém pode cortar o casulo da borboleta, amigo. Coragem, perdoa com força, perdoa com coragem. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é todo dia conquistado pelos violentos. Não é violência contra as outras pessoas, não. É violência nessas horas. Ser violento para rezar, ser violento para perdoar. Que violência é essa? A violência que você faz para se vencer. Mas você não tem ideia do tamanho da graça que te espera. Se você quer, diga agora onde você está: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, eu preciso desta graça, desse batismo no Espírito, dessa efusão do Espírito Santo. Pai Santo, Pai amado, se for preciso para eu receber esta graça, perdoar, eu perdoo. E se eu tiver que renunciar a qualquer mau caminho no qual eu me envolvi, Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto, aceita, Senhor, a minha decisão. E depois, mais profundamente, Senhor, eu quero conhecer sobre isso e fazer minha oração de libertação, mas desde já, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me. Senhor, eu perdoo esta pessoa. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas com a Tua graça eu vou conseguir. Porque está na hora de quebrar esse ciclo. Está na hora de romper com esse mal. Está na hora, Senhor, de afastar o maligno com a sua astúcia. É hora de Deus na minha vida. Senhor, a Tua hora é agora e eu me abro para Ti. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus esta graça sobre nós neste momento. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Deus perdoou você. Abre o seu coração, perdoa também. Vá pedindo esta graça. Vamos orando no Espírito. Pedindo mesmo a graça do Espírito Santo sobre aqueles que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova. Abra o seu coração para receber esta graça do Espírito Santo. Rezamos por vocês nesta manhã, pedindo esse batismo do Espírito Santo. Senhor, batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Batiza, Senhor Jesus, liberta, cura, Senhor, transforma.
Enquanto o Márcio ia iniciando a oração, o Senhor me dava a imagem mesmo de pessoas como se elas estivessem se contorcendo, se batendo. Sabe, como se elas estivessem acorrentadas, querendo se soltar. É o que o Senhor está realizando nesta manhã sobre nós. Enviando o Seu Espírito Santo para purificar, para libertar, para transformar as vidas. Receba esta graça nesta manhã. Oremos, irmãos. Deixa o Senhor iluminar a sua vida. Que o Senhor te dê a graça agora de renunciar mesmo. Renunciar todo mal, todo desejo de mal no seu coração, ira, tudo aquilo que você mesmo foi alimentando dentro de você contra essa pessoa. Vai renunciando agora, porque isso tem mais feito mal para você do que para ela. Então vá renunciando agora todo esse sentimento de ódio. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante, Espírito, clame. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Enche-nos da Tua vida nova, Senhor, nesta manhã. E nós pedimos por tantas pessoas feridas nessa manhã, feridas, machucadas. Você foi ferido, você foi machucado por pessoas, mas é o perdão que vai curar as suas feridas. E que bom que você está sintonizando a TV Canção Nova, ouvindo a Rádio Canção Nova neste momento. E as graças e a cura e a libertação está chegando até você, meu irmão, minha irmã. Perdoe, libere o perdão. Diga isso com as suas palavras agora. Eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe que me feriu, eu perdoo meu padrasto que me feriu. Perdoe, libere agora a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que sofreu violência sexual, algo muito íntimo que você sofreu e você não tinha forças para perdoar. Deus te convenceu através desta pregação e louvado seja Deus por essa pregação, por esta palavra, e deseje mesmo o batismo no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que muitas bênçãos virão sobre a sua vida e muitos testemunhos nós vamos receber, como esse que a gente recebeu hoje, né, Val? E que nós vamos ouvir nesse momento também. Louvado seja Deus por toda a graça. Eu passaria o dia todo rezando. E vou passar, meus irmãos. Obrigada, Márcio. Inácio, gosto muito de você ministrando. Inácio, Deus lhe pague. Obrigada mesmo.
E obrigada a você que também entra conosco nesse movimento. Vamos passar o dia todo rezando. E o Padre Jonas nos ensinou, é todo dia de manhã. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Todo dia clamar esse batismo. Me vem ao coração, Espírito Santo, coloca todas as coisas no lugar. E me veio muito forte que esse batismo no Espírito Santo está ordenando nossas vidas a partir do perdão. Eu tomei posse, espero que você também, hein? Quero mandar um abraço para a Danúbia. A Danúbia participou, entre tantos lá do Instagram, deixando já o comprovante. Ela diz, Val, segue meu algo a mais, eu não fiquei de fora. Danúbia, um abraço para você, Danúbia Martins, deixou aqui o recadinho. Eu tô, meus irmãos, se eu não me engano, desde terça ou quarta-feira com esse... comprovante aqui dentro da Bíblia. Hoje me recordei, foi a Rosana Donizete Bertoletti dos Santos. Ela deixou uma doação no valor de R$100. Ela me deu o nome completinho. Fui lá no Clube da Evangelização, coloquei no nome dela. Então, muitíssimo obrigada. E já vamos ao testemunho da graça de Deus, curtinho, porque a hora vai adiantada, né? Ela diz assim, bom dia, bancada do sorriso para a vida. Bom dia para todos vocês. Não podia deixar de ajudar esta emissora, que é um refúgio e um remédio para todos nós. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês por tantas graças que eu tenho recebido, principalmente no meu tratamento do câncer, essa nossa irmã dizendo. Eu já estou há 5 anos, mas foram vocês que me ajudaram com minha família, com meu casamento, casamento das minhas filhas, meus netos. Tudo isso eu só consegui viver graças à Canção Nova. Muitíssimo obrigada. Como tantos sócios dizem, eu, Elane Rocha Brandão, também digo o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente, refúgio e remédio. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. E família, você que promove, né, tantos testemunhos assim, a gente atualiza você a cada dia como que está o projeto da M Almas, que mantém todo o sistema Canção Nova de comunicação. Hoje nós chegamos aos 65%, graças a Deus, subimos 4% de ontem para hoje. Faltam 35%. A Val lembrou bem lá no início. Temos hoje e amanhã. Né? Contamos com a sua ajuda e o percentual diário, olha só, é de 17,5%. Gente, é algo difícil? É, mas nós confiamos num Deus que é poderoso e nós temos uma família que é generosa. Você é família Canção Nova. No início do programa, a gente recordou você, os vários meios, as várias formas que você tem de ajudar, não é? Tem a transferência bancária, né? Tem os bancos que você pode ajudar. Vai lá no site clube.cançãonova.com, tudo minúsculo, né? Sem acento, sem cedilha. clube.cançãonova.com, está aí na sua tela também. Mas o Pix é o que a gente mais pede que você possa ajudar hoje, que você contribua. Vá lá no grupo, né, no WhatsApp, lá da família, dos amigos, do trabalho, testemunhe o que Deus fez e faz na sua vida através da Canção Nova e convide as pessoas para ajudar. Hoje é o momento de você se unir mesmo à Canção Nova e dizer, a Canção Nova não pode parar. A Canção Nova precisa de um milagre, né? Entre hoje e amanhã para fechar no 100%. Mas nós temos condições, sim, de chegar se todos nós nos unirmos. Nós estamos cientes que muitos não receberam o boleto bancário por causa do problema no correio. Por isso nós estamos pedindo, utilize esse meio, que é o mais prático, o mais rápido, que é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Manda um recadinho para todos os seus contatos. Não esquece de ajudar a Canção Nova hoje, porque muitas pessoas precisam ser evangelizadas. Você falou muito bem, Patrícia. pix.doação@cançãonova.com é um dos meios para você ajudar. Sei que tem muita gente que está esperando entrar fevereiro para adquirir o seu retiro quaresmal, mas se você adquirir agora em janeiro, entra também direto para poder ajudar o projeto da M Almas. Então, estou fazendo 2 indicações para você agora aqui no finalzinho do programa. Primeira, a do livro Na Presença do Deus Vivo. Vamos entrar na presença desse Deus vivo juntos? Não é? Você que já está decidido que vai adquirir o livro em fevereiro,
Minha pergunta para você: consegue adquiri-lo já? Porque você já vai fazer esse investimento mesmo, já entra nesse mês de janeiro para ajudar. E o outro é porque eu sei que muita gente que ouviu hoje a pregação e escutou sobre essa questão do envolvimento com o ocultismo, lugares que foi, e ficou angustiado pensando, meu Deus, será que é isso que está sendo essa amarra na minha vida? E pode ser que sim mesmo. Então eu quero indicar para você aquele livro ali do Padre Jonas, ó. Sim, sim, não, não. Aquele livro ali, todo cristão, não vou dizer todo católico não, você que é evangélico também, todo cristão, todo aquele que ama Jesus e que tem um mínimo de amor à sua família, deveria ter esse livro dentro da sua casa. Toda vez que eu leio esse livro, ele é novo para mim, e eu vejo como ele é útil para mim, e eu digo, meu Deus, como eu preciso do que está aqui. Aquele livro é libertador. Então vão aqui as 2 dicas para você. Na presença do Deus vivo e sim, sim, não, não. Sim. Anotou? Já entra lá no site loja.cançãonova.com. Vai ser um grande bem para você, mas quando você o adquire, o valor que você está usando para comprar vai ajudar o projeto Dai-me Almas. Que bom que você lembrou mais, porque durante a sua pregação eu fui lembrando dele e depois esqueci. E você, né, o Espírito Santo veio e recordou. E para você que não sabe, rapidamente, porque a gente já vai encerrar, Padre Jonas, ele quase foi preso por causa desse livro. É uma longa história, mas para você ter noção da batalha espiritual, você precisa ler o Sim, Sim, Não, Não. Então, adquira hoje, né, para você poder ajudar também o projeto Dai-me Almas e receber esse livro o mais rápido possível. Quero agradecer a todos os meus irmãos da bancada. Valdênia, muito obrigada. Deus abençoe, família Canção Nova. Não se esqueça de nos ajudar no dia de hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com boas notícias. Muitíssimo obrigada. Deus lhe pague. Márcia, obrigada, querida. Patrícia, Deus te abençoe. Muito obrigado. Excelente dia para nós. Amém. Pessoal de São Paulo, ó, vão atrasar não, hein? Rua Tamandaré, 355, na Liberdade, às 19 horas hoje. Estou esperando você lá. Leva o seu algo a mais e entrega pro Márcio e traz aqui pra gente, tá bom? Opa! Eu acredito em milagres. Nós acreditamos, sabe? Até amanhã. Bom dia, família Canção. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.